E aí, gente, beleza? Bom, dando continuidade aos vídeos de pensamento econômico, vamos analisar um pouco o que seria esse debate que tem ganhado força nos últimos anos aqui no Brasil entre a economia ortodoxa e a economia heterodoxa. Vamos ver o que define um economista sendo ortodoxo ou um economista como sendo heterodoxo, assim como as principais pautas que cada vertente defende. E as definições, conceituações, informações que a gente vai usar aqui vão ser baseadas no debate por texto que aconteceu entre o Marcos Lisboa e o Samuel Pessoa, sendo estes representantes da linha ortodoxa, contra o Luiz Gonzaga Beloso e o Pedro Paulo Zalute Bastos, como sendo representantes da heterodoxia. Começando aqui com os argumentos do Lisboa e do Pessoa, primeiro uma breve apresentação. O Marcos Lisboa ele é vice-presidente do INSPER e o Samuel Pessoa é professor de economia da FGV. E para eles a diferença entre a ortodoxia e a heterodoxia é o método de análise, o método de trabalho do economista, e não uma visão prévia de mundo. No caso dos ortodoxos, o método de trabalho deles é baseado em modelos e hipóteses formais. Então, de modo geral, o que eles fazem? Eles estabelecem, a partir de algumas variáveis, um determinado modelo, estabelecem algumas condições, inicialmente sem nenhum conteúdo empírico, pode ser assimetria de informação, pode ser concorrência perfeita, presença ou ausência de comércio internacional. Aí existem diversas condições que o economista pode colocar. E a partir de evidências estatísticas, ele testa o modelo dele. Se as evidências corroborarem o modelo, a pesquisa passa para frente, senão ela é rejeitada. Além disso, a gente percebe também uma presença muito maior de métodos quantitativos e estatística nos trabalhos ortodoxos do que em relação aos heterodoxos. Como exemplo de alguns trabalhos ortodoxos, a gente pode pegar aqueles modelos que são derivados da economia matemática, ali do final do século XX, como o teorema da impossibilidade de Arrow e a teoria dos jogos. Além disso, de acordo com o Lisboa e o Pessoa, o que define a capacidade de crescimento de um país é a produtividade, e esta seria baseada, sobretudo, em dois fatores. Primeiro, o marco institucional de um país, e segundo, a formação do trabalhador, baseada em capital humano e outras variáveis. Já a tradição heterodoxa seria aquela que parte de uma conclusão, e essa conclusão estaria explicitada dentro de uma tradição narrativa ou uma teoria. E a partir dessa narrativa, dessa interpretação, eles escolheriam as evidências empíricas para corroborar com essa conclusão. Entre os exemplos da tradição heterodoxa, a gente pode listar algumas vertentes do keynesianismo, o marxismo, os austríacos, o estruturalismo latino-americano. Então, a gente consegue perceber, a partir dessa visão do Lisboa e do Pessoa, uma influência muito grande tanto da filosofia do Karl Popper, quanto das conclusões que o Milton Friedman chegou na década de 50 nos seus estudos a respeito da economia positiva, em que ele travava um debate contra os pós-keynesianos, e a sua conclusão era que basicamente não importava o realismo dos axiomas adotados nos modelos, mas sim a capacidade daquele modelo de prever determinadas situações futuras. E uma questão a se chamar atenção para quem quiser ler os textos do Lisboa e do Pessoa, é que muitas vezes a ortodoxia é utilizada como sinônimo de economia neoclássica. Então, quando eles se referem à economia neoclássica, eles não estão falando necessariamente daquela escola que surge no final do século XIX, a partir da Revolução Marginalista, e que depois vai ter como membro principal o Alfred Marshall. É uma coisa muito mais ampla para eles. Essa foi a visão do Marcos Lisboa e do Samuel Pessoa a respeito dos conceitos de ortodoxia e heterodoxia. Vamos ver agora algumas questões gerais da visão dos economistas da Unicamp, no caso, o Luiz Gonzaga Beloso e o Pedro Paulo Bastos. Inicialmente, os dois acusam o Samuel Pessoa e o Lisboa de desconhecimento a respeito da heterodoxia. O motivo que eles dão é que as faculdades neoclássicas não estudam heterodoxia a fundo, e quando estudam é de uma forma muito generalizada. Além disso, eles também afirmam que não é o método que caracteriza o que é a ortodoxia e o que é a heterodoxia, até porque diversos ortodoxos utilizariam métodos econométricos, quantitativos, estatísticos. Mas o que define a
a diferença entre esses dois campos é justamente a visão de mundo do economista. Assim, enquanto a ortodoxia se focava em utilizar métodos estatísticos em demasia, a heterodoxia tem um uso muito grande da história econômica e da economia política. Então, o economista ortodoxo seria aquele que tem como seu objeto de pesquisa o indivíduo, e este seria racional e maximizador. Então a gente já começa a perceber uma influência grande da noção da escola neoclássica do final do século XIX, que utiliza pressupostos utilitários. Além disso, haveria também uma ênfase no modelo de concorrência perfeita e uma ideia, uma crença na questão do mercado e dos preços se regularem a ponto de gerar um equilíbrio harmônico da sociedade. Já a heterodoxia seria definida, ao invés da noção utilitária de maximização e racionalidade do indivíduo, a partir de uma assimetria de classes ou de países, o que impossibilitaria aquela noção de equilíbrio harmônico. E por conta disso, há um ceticismo maior quanto às forças de mercado regularem a economia, e por isso há uma necessidade maior da regulação dos mercados. Então, enquanto para o Lisboa e para o Pessoa a gente vê uma influência grande do Popper, para os economistas da Unicamp a gente percebe uma influência maior do Lakatos. Então, a gente tem aquela noção de programa de pesquisa. Então, o programa de pesquisa ortodoxo seria aquele em que parte do indivíduo, racional e maximizador, enquanto o programa de pesquisa heterodoxo seria aquele em que parte de uma simetria entre os agentes da economia. E a partir desses núcleos centrais, na linguagem do Lakatos, o economista desenvolve o seu programa de pesquisa a partir da heurística negativa, ou seja, o que não fazer, e a heurística positiva, o que fazer, quais passos seguir. Bom, pessoal, esse foi um resumo desse debate. Então não tem a totalidade dos argumentos e das informações que os textos possuem. Então se você quer conhecer melhor as discussões completas, eu vou deixar as referências aqui na descrição e o link de um debate presencial entre o Lisboa, o Pessoa, vão no Unicamp e debatem com o Pedro Paulo Bastos e o Guilherme Melo. Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.